Salve, salve galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos lá começar mais um vídeo aqui no canal. Vamos comentar mais um pouco sobre o jogo de ontem. Vou trazer algumas notícias que estão saindo aí. Será que o Lucas vai voltar para o jogo contra o Libertad na quarta-feira? Uma parte da torcida ainda considera o trabalho do Zubeldia bom. A gente vai comentar sobre isso aqui no canal. Vamos falar sobre a rescisão de contrato com o patrocinador. Também vamos mostrar o áudio asqueroso do VAR no lance do pênalti em cima do Matheus Alves, que é aquele horroroso do árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou o pênalti e a comunicação do VAR é asquerosa. A gente vai mostrar aqui. E o foco do São Paulo agora é o jogo da Libertadores na quarta-feira. A gente vai comentar um pouco aqui. Então, vão deixando seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente interagir. Ative as notificações e bora lá, vamos começar aqui o vídeo, que temos alguns assuntos para a gente falar. Muito bem, galera, vamos começar então falando mais um pouco sobre o jogo de ontem, a partida do São Paulo contra o Santos. E aí a gente já emenda no assunto do apoio e ainda de uma parte da torcida em relação ao trabalho do Zubeldia. Então, sobre o jogo de ontem, o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, não deixou o Santos jogar por uma boa parte do primeiro tempo, e a gente conseguiu aproveitar algumas saídas de bola errada do Santos para conseguir fazer os nossos gols, e também criamos algumas outras jogadas pontuais. Foi o primeiro tempo em que a molecada apareceu muito bem, principalmente o Matheus Alves. Ontem o Lucas Ferreira fez a pior partida dele no São Paulo, não apareceu muito, ele tentou algumas jogadas, ofensivamente ele não agrediu tanto, mas ele recuperou, foi o jogador que mais recuperou bola durante o jogo, então é um ponto a ressaltar aí. Mas o Matheus Alves jogou muito bem, aquela enfiada de bola pro gol do André Silva. O Luciano não faria aquilo não, hein? Não teria capacidade, visão de jogo para meter aquela bola pro André Silva. Então o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, muito correto, né? Aproveitou as chances. Futebol assim, né? Clássicos são assim. Tem que aproveitar as chances que o adversário dá e em qualquer outro jogo. O nosso destaque da partida Ferreirinha mais uma vez, marcando o quinto gol em 4 jogos. O André Silva fez uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo ele voltou a ser o André Silva que a gente conhece, caneludo, não domina, não consegue fazer um pivô decente. Mas no primeiro tempo ele fez o gol, deu assistência. Ele teve uma outra finalização no contra-ataque bom do São Paulo, puxado pelo Matheus Alves e o Ferreira. Aliás, o Lucas Ferreira participou desse lance, né? Foi um dos poucos lances que ele conseguiu aparecer no primeiro tempo, né? Nesse contra-ataque do São Paulo. Então o André Silva fez um bom primeiro tempo, eu vou colocar ele como destaque pelo gol e pela assistência também. Aí eu já falei do Ferreirinha, temos o Matheus Alves. Matheus Alves que fez a melhor partida dele. É o segundo jogo seguido que ele entra como titular. Infelizmente, esse juiz aí horroroso deu amarelo pra ele. Ele tá suspenso do jogo contra o Ceará no próximo sábado, né? Próximo sábado. E a gente vai ter o Luciano como meia nesse jogo. Já podemos esperar por isso. E claro, o outro destaque da partida, não podia deixar falar, o nosso goleiro Rafael, que vem sendo destaque nos últimos jogos, que evitou que a gente perdesse os jogos que a gente estava ganhando, né? Contra o Atlético, contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, agora contra o Santos, aquela defesaça no final, na cabeçada do Tassiano. O Rafael vem dando conta lá atrás no gol e nesses jogos importantes. O goleiro de time grande tem que fechar o gol, tem que pegar essas bolas que parecem indefensáveis, mas ainda ele não é o goleiro completo, né? Que vai pegar todas aquelas bolas indefensáveis. Eu acredito que ele ainda vai falhar em algum momento, mas com certeza é o nosso melhor goleiro pós-Rogério Ceni e ele tá numa boa fase. Então vamos torcer para que ele fique nessa boa fase o restante da temporada, para que a gente não sofra muitos gols lá atrás, né? Então deixe nos comentários o que vocês acham do Rafael nessa temporada. Então, mas é de se animar agora, capaz do Zubeldia começar a usar mesmo a molecada. Só que falta o Rio Francisco entrar nos jogos, né? Ainda, parece que é coisa pessoal, ele não entra pra jogar. Agora que não tem o Caleri, vai ter que revezar com o André Silva, porque senão vai acabar esgotando o cara, aí vai sobrar só o Rian. Tem que ter os dois aí pro restante da temporada, porque
Caleri já não volta mais. Então ele precisa usar mais o Rian, a gente precisa ver mais o Rian jogar. Esses três moleques ali da frente vão ajudar muito o São Paulo na temporada, porque eles podem revezar tanto com o Lucas que tá voltando, com o Oscar. Então é muito importante esse revezamento e aproveitar melhor a base. Então eu vou mostrar aqui a matéria. Beleza, eu tô aqui com a matéria. Trabalho de Zubeldia é considerado bom por 35% da torcida do São Paulo após um ano. O técnico Luiz Zubeldia completou o ano no seu anúncio como técnico do São Paulo neste domingo. O treinador argentino atingiu 63 jogos, 29 vitórias, 21 empates e 13 derrotas. E o trabalho foi considerado como bom por mais de um terço dos leitores do Arquibancada Tricolor, que é o site que eu tô pegando essa notícia. Mais de 2.300 torcedores puderam escolher entre 7 opções disponíveis para avaliar o trabalho do treinador argentino no seu primeiro ano de trabalho. O trabalho foi considerado bom por 35% dos torcedores. Mas também 2.300 torcedores responderam essa pesquisa. Não dá nem 1% do tamanho da torcida do São Paulo, né? Então, 35% considerou bom, regular 19% e ruim 18%. Horrível 10%, péssimo 9%. As opções ótimo e excelente ficaram nas últimas posições com 3% e 2%. Uns dados aí, né, galera? Agora vamos comentar aqui, vamos ser sinceros. Ele teve um começo de trabalho decente, onde a gente passou 13 jogos sem perder. E a gente já se empolgou, né, no começo de trabalho. No começo de trabalho dele, ele não vinha sempre com o mesmo esquema. No começo de trabalho dele, ele não vinha com o mesmo plano de jogo. Um jogo ele jogava com 3 zagueiros, nos outros com 4-3-3. Ele alterava os esquemas. E aí tava dando resultado naquele momento. Aí quando ele começou a utilizar os líderes do elenco, alguns jogadores ficaram na mão dele, ele se perdeu o elenco e passou a jogar só para esses jogadores e não utilizar melhor o seu elenco. Mas o que conta também é a campanha dele nos campeonatos, né? Conseguiu um 6º lugar no Brasileiro, que pro nível do São Paulo não é para 6º lugar, né, galera? A gente tem que entrar sempre disputando nas cabeças para ser campeão. 6º lugar que não deu certa temporada. Então, e tanto é que não deu mesmo. Porque nas Copas, eliminado nas quartas de finais, tanto na Copa do Brasil, para Atlético Mineiro e pro Botafogo na Libertadores, a gente foi eliminado. Então, não ganhamos nada, né? E o que piora mais o trabalho dele, na minha opinião, são as insistências dele de demorar demais pra colocar a molecada pra jogar. Agora que tá tendo muitos desfalques, ele tá começando a colocar. Mas eu ainda acho que é por esse motivo que ele tá jogando com a molecada. Porque senão eles nem estariam entrando. Matheus Alves não ia estar entrando. Se tivesse todo mundo aí, Oscar, Luciano, tudo, o quarteto aí disponível, eles não iam estar entrando. O Lucas Ferreira também não ia estar. O Rian não entra nem agora, não entrava antes. Então, além disso, também é a leitura de jogo dele, né? É um técnico para time pequeno, porque ele se retranca toda vez que o São Paulo tem uma vantagem no placar. Ele substitui errado e as substituições dele são para retrancar. Agora, no último jogo, ele fez uma substituição tirando os 2 meninos lá da frente para colocar mais um zagueiro e mais um volante. É retranqueiro. E nos últimos jogos que a gente levou empate, mesma coisa. Então, por isso e por outros motivos, tem a questão dos cartões amarelos, todo jogo levando cartão, já levou o segundo, eu não sei se ele tá suspenso, que eu não lembro se são 2 ou 3 amarelos que suspende o árbitro, mas se não tá, no próximo ele vai levar e vai estar suspenso, aí vai desfalcar a gente nos próximos jogos. Essa postura dele, no começo aquilo, né, ele chegou, os resultados estavam acontecendo, a gente até achava interessante, né, mas passou dos limites agora, né? Ele tá querendo desaparecer muito. Então, pra mim, o trabalho é péssimo. Tem que trocar e tem que trazer um técnico nível do São Paulo pra continuar a temporada e pra ver se a gente consegue fazer uma temporada mais decente e tentar ganhar alguma coisa. Porque ainda é possível, ainda dá tempo
de fazer essa troca. Apesar de eu achar que devia ter trocado na pausa entre o Campeonato Paulista e o início do Brasileiro. Mas aconteceu isso, a gente tem que torcer pro São Paulo conseguir os resultados agora. Tipo assim, se ele conseguir os resultados agora, eu vou ficar feliz, porque é bem pro São Paulo os resultados. Eu não queria que ele saísse, porque se ele sair é porque não deu certo. Então, se daqui em diante ele conseguir acertar o time, que eu duvido um pouco, beleza, eu vou ficar feliz, São Paulo vai estar ganhando, e é isso. Mas eu não acredito nisso, eu acho que tem que trocar e pegar um técnico no nível São Paulo. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Bom, galera, aí o áudio do VAR, né? Uma vergonha o que aconteceu lá no jogo do São Paulo, naquele pênalti em cima do Matheus Alves, do goleiro Brazão. O Wilton Pereira Sampaio, ele disse que a jogada foi limpa e que foi na bola. Aí o VAR foi lá e confirmou a mesma coisa. Goleiro claramente toca na bola. Claramente ele para a bola no lance e está limpo. Gente, todo mundo viu as imagens, eu vi em alguns jornalistas falando, né? E você, vendo as imagens, vamos lá, no primeiro momento eu achei que tinha travado na bola. Mas aí quando mostra um outro ângulo, dá pra ver claramente que o pé do Brazão atinge o joelho e com força. Não é leve, atinge com força. Depois, a parte de baixo do pé dele pega na bola. Ou seja, ele levantou o pé demais e acertou o joelho primeiro. E era pra ter marcado o pênalti nesse lance. E a gente vê como que é o nível do VAR aí no Brasil, né? O VAR falando claramente ele travou na bola. Dá pra ver que não. E o São Paulo, como sempre, não vai reclamar, até porque ganhou. Não tem bastidor pra esse tipo de lance ser favorecido. Mas o que acontece é ao contrário. O São Paulo vem sendo muito prejudicado. E não é só de hoje, de vários anos, por falta de bastidor. E bastidor ganha jogo. É mais favorecido em determinados lances. Então, é horroroso, é vergonhoso o VAR aqui no Brasil. E esse Wilton Pereira Sampaio também é horroroso. Se a diretoria de São Paulo fosse competente, ele ia na CBF e baniria esse cara de apitar os jogos do São Paulo. Mas vai fazer isso? Lógico que não. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, galera, agora vamos falar sobre a rescisão de contrato do São Paulo com a Viva Sorte. Parece que foi a pedido da patrocinadora, né, a Superbet, ó. Segundo aqui a notícia que saiu. O São Paulo rescindiu o contrato de patrocínio com a Viva Sorte, com quem havia uma parceria firmada em agosto do ano passado e que era válida até dezembro de 2026. Conforme divulgado, o rompimento se deu devido a conflito de interesses com a patrocinadora Master Superbet. Porque a Viva Sorte, além dela ser uma empresa de capitalização, ela virou bet, né? Criou uma empresa própria de bet, de casa de apostas. Então, foi a pedido da patrocinadora Master. Aí, o São Paulo, com a Viva Sorte, recebeu um valor de 7,8 milhões até o final de 2024. E teria ainda 18,6 milhões para receber entre as temporadas de 2025 e 2026, totalizando 45 milhões de reais pelas 3 temporadas. É um baita dinheiro que o São Paulo vai perder aí. No lugar da Viva Sorte, São Paulo estampou a marca de consórcios do São Paulo FC em sua camisa do clássico contra o Santos, que aconteceu no domingo. Aí o que acontece? Como foi a pedido da Superbet, o São Paulo tá no direito dele de cobrar uma multa que tem prevista no contrato, que a patrocinadora pediu, então eles têm que arcar com esses 18 milhões que o São Paulo teria para receber. Então eles vão ter que, o São Paulo vai ter que tomar medidas judiciais para que a Superbet arque com essas despesas que o São Paulo ia ter com a Viva Sorte, né, que tinha direito de receber. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e vai pra cima aí a diretoria, vamos ver se eles fazem alguma coisa, porque o São Paulo tem que receber grana, já não tá entrando, vai deixar de receber? Não, tem que ir atrás. Então vamos ver o que vai acontecer, eu trago notícias quando sair, tá? Bom, galera, agora vamos falar sobre Lucas, né?
Eu acho que vai ser difícil dele jogar assim esse próximo jogo da Libertadores contra o Libertad na quarta-feira. Vai depender do treino de amanhã. E eu vi as fotos do treino de hoje em São Paulo, não apareceu o Lucas treinando, nem ele, nem o Oscar. Eu acredito que eles não vão jogar. A gente não sabe quando eles vão jogar, quando eles vão treinar. Não se passa nada, não tem informação. A gente só vai saber um pouco ali quando sair a foto do cara lá treinando. Treinando com os jogadores, chutando bola, correndo. Isso não aconteceu. Então eu acho que ele não deve ser relacionado. Mas quem sabe, né? Vamos ficar aí no aguardo. E agora falando sobre o jogo de quarta-feira, o nosso próximo adversário é o Libertad, às 9h30, lá no Paraguai. É um jogo de líder e vice-líder, é um jogo pra gente que tem que ganhar pra pegar a liderança do grupo. A gente acabou tropeçando contra a Alianza Lima jogando no Morumbi e acabou escapando a liderança, né? Se a gente tivesse vencido, estaria na frente no saldo. Mas agora a gente tem que vencer de qualquer jeito, o empate favorece eles, que eles ficam na frente, né? E é o jogo mais difícil do grupo, porque o Libertad não perde pra ninguém. É um time que tá bem embalado, líder do Campeonato Paraguaio. Parece ser uma equipe boa, mas tem um ataque velho também, igual tinha o Alianza Lima. Então tem que fazer uma marcação muito boa nesse jogo para não sofrer gols de um ataque de veteranos também. Então, amanhã, não, na quarta-feira, antes do jogo, né, algumas horas antes do jogo, eu venho com o pré-jogo trazendo detalhes das arbitragens, informações sobre a partida, prováveis escalações e tudo mais. E o pós-jogo também, após terminar a partida, tá bom? Então, essas foram as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Deixe seu like, deixe seu comentário. Comentem sobre o que vocês viram no vídeo, algum assunto que eu não falei. Então, vamos interagir aí nos comentários. Deixe seu like, que é muito importante. Aqui é um canal novo, eu tô tentando crescer, né? Então, espero que vocês colaborem, deixem seu like, se inscrevam e compartilhem também, que é importante. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau.